Eu tava pensando, vai que eu tenho algum talento matemático escondido e eu que não tô sabendo identificar. Eu vou começar a treinar para ver as minhas habilidades. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta daqueles filmes onde o que é real e o que é ficcional ficam misturando e ficam te confundindo? E se você soubesse que personagens reais que têm este problema, esse distúrbio mental, acabam tendo que enfrentar essa superação de distinguir o real e o irreal em meio ao seu cotidiano e ainda conseguem fazer trabalhos incríveis, significativos para a ciência mundial? Este é o pano de fundo do filme de hoje, onde nós vamos falar sobre o matemático John Nash. Conhece a história dele? Vem comigo! Uma Mente Brilhante, A Beautiful Mind, filme de 2001, dirigido por Ron Howard e protagonizado por Russell Crowe. Russell Crowe que faz o protagonista John Nash, um matemático dos Estados Unidos, estadunidense, que tem uma carreira acadêmica brilhante, apesar de seu comportamento, digamos, peculiar, diferente, estranho, uma pessoa que tem alguns tiques esquisitos, que aparentemente tem umas visões além do que nós, enquanto cidadãos comuns, conseguimos observar. Porém, esta genialidade matemática no decifrar os números, todas essas codificações, na verdade, escondem um problema neurológico que John Nash tem. Ele possui uma esquizofrenia que é descoberta aos seus 30 anos. Esquizofrenia, explicando simplificadamente, é um distúrbio mental onde as pessoas acordadas, não é um sonho, elas têm algumas visões, um distúrbio, tem uma consequência de onde nós temos o real em paralelo com o irreal e a pessoa ela não consegue distinguir a realidade dentro desta imaterialidade que ele acaba confeccionando em sua cabeça. John Nash vive então este paralelo, ao mesmo tempo que tem a sua genialidade matemática, convive ali com todos esses distúrbios, na verdade, sem saber que sofre disso. Na faculdade, já como acadêmico, como professor, ele conhece Alicia, que seria então sua esposa, aonde o filme retrata justamente esse início desse contato. Ele tem muitos problemas, muitas dificuldades de lidar com mulheres. Há uma coisa quase que infantilizada neste trato de como conseguir puxar um simples diálogo com uma garota, uma pessoa do outro sexo. Porém, John Nash, ao mesmo tempo em que vive esse contexto onde descobre o amor e vive esse contexto de ascensão acadêmica com a sua desenvoltura cada vez mais chamando a atenção, ele vive um paralelo aonde é contactado pelo governo dos Estados Unidos para que ajude no decifrar de códigos que vêm dos soviéticos, aonde acredita-se que está tendo algum plano arquitetado de invasão por parte dos soviéticos dentro da tal ameaça comunista do período da Guerra Fria. O detalhe é que John Nash já não sabe mais, a partir da descoberta de seu problema de esquizofrenia, o que é real e o que não é. E acaba se misturando então, afinal, o governo dos Estados Unidos está ou não entrando em contato com ele? Há uma perseguição de agentes soviéticos contra ele? Os agentes do governo dos Estados Unidos são reais? Isso você vai acabar tendo que assistir o filme para descobrir. Aliás, a Guerra Fria é o nosso pano de fundo da continuidade deste vídeo. Você provavelmente consegue ter lembranças sobre o contexto de Guerra Fria, porque eu sei que é um assunto que na sua cabeça é bastante marcante. É um assunto que, no geral, a galera no colégio, nos cursinhos, gostam do assunto, eles memorizam bastante. Vamos tentar passar aqui simplificadamente o entendimento de o que é, afinal, a tal da Guerra Fria. O nome Guerra Fria refere-se a um contexto político pós-Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Este período da Guerra Fria vai oficialmente até o ano de 1991, quando a União Soviética deixou de existir, quando ela deixa de ser socialista e se desmembra em 15 países, todos eles capitalistas. A Guerra Fria tem este nome primeiro, entendendo que é uma metáfora de dizer que a guerra que nunca esquentou. Uma ideia de que era uma guerra de ameaças, de dedo na cara,
um querendo, né, mostrar mais poder ao outro. Os personagens protagonistas são Estados Unidos e União Soviética. Isso porque são os dois países que saem da Segunda Guerra Mundial com força econômica, política, militar, enquanto as outras potências acabaram, né, sendo todas desmanteladas durante o período da Grande Guerra. A Guerra Fria é destacada como uma guerra ideológica, ou seja, o que explica a rivalidade entre os dois personagens protagonistas são as suas divergências ideológicas. Estados Unidos, o grande país representante do sistema capitalista, e a União Soviética, o principal país que utilizava o sistema socialista. Essa divergência, essa incompatibilidade entre os dois sistemas acabou originando, então, uma série de acusações e tentativas, então, de boicote de um país para com o outro, especificamente no plano político, buscando expandir, aumentar o número de países parceiros. O real embate entre os dois países nunca aconteceu. De novo, por isso, essa metáfora chamando de Guerra Fria. Porém, é um período político muito conturbado, onde se hoje nós já sabemos que o tal conflito de Estados Unidos e União Soviética nunca aconteceu, naquele período era eminente, era óbvio que aconteceria a Terceira Guerra Mundial. Pior, era uma guerra onde os personagens estavam cada vez mais se municiando com armamentos nucleares. Portanto, era esperado, era aguardado uma guerra de dimensões catastróficas. Aonde, apesar de não termos o embate direto entre os dois, há uma série de pequenos outros episódios que acabaram originando todo o pano político da Guerra Fria. Podemos citar a chamada, primeiro, corrida armamentista, ou seja, esse é um termo utilizado para explicar que ambos os lados, de novo, imaginando que eles já esperavam que haveria a Terceira Guerra Mundial, estavam investindo muito dinheiro na ampliação de seus contingentes bélicos, em desenvolvimento de armamento, de tanque, munição, armas nucleares. Além disso, podemos ainda destacar a chamada corrida espacial, aonde ambos estão utilizando, através da propaganda, o meio astronômico como mecanismo de atingir a população, o civil tradicional comum. Porque vamos entender que aquela pessoa que não segue partido nenhum, não é simpática a ideologia política nenhuma, é mais difícil você conseguir trazê-la, convencê-la que o sistema A é melhor do que o B. Então, ao invés de utilizar mecanismos políticos, você utilizava a tal corrida espacial, que tratava-se de investir dinheiro no segmento de tecnologia aeroespacial, foguete, conquista da Lua, desenvolvimento de satélites artificiais, para que você, através de propagandas televisivas e de rádio, mostrasse que eu, União Soviética, ou eu, Estados Unidos, tenho tecnologias de maior eficácia. Ou seja, óbvio que o meu país e o nosso sistema é melhor do que o outro. Há a prática de ambos os países apoiarem outros no sentido de buscar manutenção de grandes parcerias. E não só isso, óbvio que a ideia é, olha, nós estamos nos tornando grandes amigos aqui. E eu vou te contar um segredo, não fica andando com outro cara lá, aquele lá, sabe? Aquele do outro lado lá, porque ele não é gente boa não. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Então esse é um contexto onde nós definimos que o mundo está bipolarizado. O chamado mundo bipolar é uma metáfora para explicar que haviam dois lados, no caso os Estados Unidos e a União Soviética, ou o capitalismo e o socialismo, que dominavam o contexto político de época. E essas duas potências apoiavam movimentos fora de seus países de forma direta, ou seja, com investimento financeiro e até bélico, já que se não houve a guerra Estados Unidos-União Soviética diretamente, com certeza houveram uma série de episódios onde esses países entram em atrito, porém utilizando territórios e homens, exércitos de outros lugares. Isso porque é uma série de guerras que foram acontecendo ao longo do período que são indiretamente, em bastidores, municiadas pelas ideias do conflito capitalismo e socialismo. Podemos citar a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a questão da crise dos mísseis em Cuba, guerra no Afeganistão, guerra no Irã, onde houve processo chamado de Revolução Islâmica, apoio a ditaduras militares na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, tudo isso tinha como pano de fundo uma série de apoios
que vinham ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, buscando esses interesses de financiamento, de acordos com países parceiros que seriam interessantes para ambos os países. O pano de fundo do filme é onde John Nash fica naquela dúvida se ele realmente está sendo contactado pelo alto escalão do governo dos Estados Unidos. É uma ideia, uma metáfora de o que realmente estava acontecendo nos Estados Unidos naquele período. Havia um grande medo de que a União Soviética tivesse mecanismo de infiltrar pessoas dentro do país e tentar criar uma guerra de dentro dos Estados Unidos, a partir dos próprios domínios de seu território, instalando ou tentando colocar o socialismo como sistema dentro do país. Inclusive, John Nash tem uma série de críticas por parte de algumas pessoas que acompanham a sua biografia em relação a este filme, porque ele dá uma romantizada em cima de sua figura. John Nash, por exemplo, nesse filme é visto como uma pessoa onde nós não conseguimos perceber nenhuma falha nele, é uma pessoa que é vítima, vamos dizer assim, do seu problema mental. Na verdade, John Nash tem problemas como o divórcio com a sua esposa Alice ao longo do período histórico, dos anos 1960. Nós temos que pensar que esse apoio na qual ele dá de forma incondizente no filme aos Estados Unidos, ele mesmo disse que era contra esse conflito que havia na Guerra Fria. Ele acreditava numa questão de governo, vamos chamar assim, de unificado, onde não houvesse essa rivalidade entre os países. Então houve uma romantizada em cima de sua figura em cima deste filme. O principal trabalho de John Nash na matemática é a chamada teoria dos jogos, que óbvio que se eu tentasse explicar para vocês aqui não ia dar para entender nada. Por isso, eu trouxe aqui o professor Alisson de matemática para nos dar um suporte e ajudar a entender e sacar o que é esse aspecto tão inovador, tão chamativo dentro dos estudos do John Nash. Alisson, manda para nós aí. Fala Kenji, o maior perfil da história de Itaquera. Depois você explica para os inscritos o porquê que você tem esse apelido. Que mentira. Pessoal do canal do Kenji, meu nome é Alisson, sou engenheiro, professor de matemática e hoje estudante de economia. Eu vim explicar aqui para vocês o que é a teoria dos jogos, tá? Teoria dos jogos é um ramo da matemática aplicada que estuda e analisa as decisões que o indivíduo toma quando o resultado da escolha vai depender de como os outros indivíduos participantes, também tomam as suas decisões, tá? Então, as decisões são interdependentes, uma depende da outra. Ou seja, onde existem conflitos. Para a gente entender bem, vamos reduzir o comportamento para dois indivíduos, tá? E pensar que jogos de azar não entram nessa teoria dos jogos, nem jogos com habilidade motora, alguma habilidade especial também não entram, tá? Só puramente raciocínio matemático. Bom, antes de exemplificar, vale lembrar que o Nash ganhou o Nobel de 1994 por introduzir a diferença entre jogos cooperativos e jogos não cooperativos. Os jogos cooperativos são aqueles nas quais os participantes obtêm melhores resultados quando cooperam, ou seja, os melhores resultados individuais são os melhores resultados coletivos, E os jogos não cooperativos é quando não há um interesse natural, de uma cooperação, já que os melhores resultados são obtidos quando me trazem individualmente o melhor retorno. E isso ficou conhecido como o equilíbrio de Nash. Para finalizar, eu vou exemplificar a teoria dos jogos e o equilíbrio de Nash com um dilema bastante conhecido chamado dilema do prisioneiro. Tá? Vamos imaginar que a gente só tem, nesse caso, dois jogadores, que sou eu e o Kenji. Eu e o Kenji, a gente foi preso por receptação. Por esse crime, a gente vai pegar 2 anos de cadeia cada um. Tá? Mas o delegado está lá suspeitando que a gente faça parte também de uma quadrilha de assalto a banco e que a gente tenha assaltado o banco no mês anterior. Mas ele não tem provas. Então ele vai oferecer uma espécie de delação premiada para mim, e para o Kenji também, individualmente, obviamente. Ele vai chegar em mim, sozinho, e vai falar: bom, se você delatar o Kenji, entregar o Kenji,
e ele não te entregar, você sai livre, né? E o Kenji pega a pena pelos 2 crimes, 10 anos de prisão para ele. Só que, se o Kenji me delata e eu não delato ele, não entrego ele, eu pego 10 anos de prisão e ele fica livre. E se eu entrego ele e ele também me entrega, a gente pega, né, 5 anos de prisão cada um pelos crimes. Então percebe que agora eu faço uma pergunta. Pensando individualmente, o que você faria no meu lugar? 2 segundos para vocês responderem. 3 horas depois. Se a resposta é caguete, o Kenji tá certo, né? Pensando individualmente, essa é a solução racional. Por quê? Porque sempre entregar o Kenji melhora a minha situação. Vamos supor que ele não me entregue, tá? Eu tenho 2 opções, entregar ou não entregá-lo. Se eu não entrego ele, nós 2 ficamos presos por 2 anos, só pelo crime de receptação. Já se eu entrego, ele pega 10 e eu fico livre. Melhorou a minha situação. Ok, mas vamos supor agora que ele me entregue. Eu também tenho 2 situações, eu posso entregar ele ou não. Se eu não entrego, eu pego 10 anos e ele fica livre. Se eu o entrego, tá? Ele e eu ficamos 5 anos cada um. Então, melhora a minha situação também. Eu saio de 10 anos preso para 5. Então, individualmente, se eu pensar individualmente e o Kenji também, certo? De maneira racional, isso vai levar a gente para 5 anos de prisão cada um, porque individualmente é melhor entregar um ao outro, tá? Mas percebe que a melhor decisão individual está longe de ser a melhor decisão para o coletivo, que no caso seria nenhum de nós nos entregar, né? E a gente pegaria só 2 anos cada um, né? Então isso só demonstra na teoria dos jogos que a cooperação ela não é fácil, é muito difícil de ser alcançada, mas é possível demonstrar que a cooperação às vezes traz resultados melhores que os resultados individuais. Claro que a teoria dos jogos e o equilíbrio de Nash não tem só essa aplicação, né, que é mais didática e ilustrativa. Tem aplicação na economia, compra e venda de empresas, modelos de investimento. A gente pode pensar nos 2 players como 2 economias, 2 países que taxam algum produto do outro. Será que ao pensar individualmente é o melhor para o coletivo? Né? Então tem diversas aplicações na economia. É isso, eu fico por aqui. Deixo o meu abraço a todos vocês e abraço para o Kenjão e paga aquele almoço que você tá devendo aí. Tchau, tchau. Que mentira. Valeu, Alisson, seu cachorro, beleza? E aí, galera, vocês entenderam? Agora ficou mais fácil, né? Acho que até eu entendi agora o bagulho. Gente, deixe seus comentários aqui embaixo, dúvidas eventualmente. O contato do professor Alisson estará aqui embaixo no texto de descrição. Você já conhecia esse filme? Você sabia um pouco sobre a biografia do John Nash e essa ideia toda conectada com a Guerra Fria? Deixe seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeos novos e compartilhe com os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!